Oi, pessoal! É com muita alegria que nós estamos retomando agora o Pod Esporte Lazer 2024, trazendo um convidado muito especial. Apresenta ele aí, André. Olá, amigos do Pod Esporte Lazer. Hoje temos a honra de receber um convidado muito especial. Graduado em Ciências Sociais e mestre em Filosofia pela PUC Campinas. Doutor em Educação e livre docência em Estudos do Lazer. Professor aposentado da Unicamp e da Unimep. Nosso convidado é um especialista em estudos do lazer, atuando nas áreas de educação física, turismo, políticas públicas, esporte e recreação. Ele tem prestado consultoria em políticas públicas de lazer e é autor de diversos livros e artigos acadêmicos. Com vocês, o professor doutor Nelson Carvalho Marcelino. Nelson Carvalho Marcelino, professor, pesquisador, escritor, educador, de quem eu tive o privilégio de ser orientanda no mestrado intelectual sério e comprometido com o lazer. Considerado o maior autor do campo do lazer e a maior referência no Brasil. É um prazer inenarrável te ter aqui no nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Marcelino, antes de mais nada, quem é Nelson Carvalho Marcelino? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com você, Rejane, minha querida amiga, né? Além de ex-orientanda, minha amiga. E é por isso que eu estou aqui hoje para falar com o seu público. É um prazer inenarrável, você roubou a minha fala, né? O inenarrável é meu aí, mas tudo bem, eu te empresto. E eu estou aqui com muito prazer hoje para me colocar em jogo. Já que eu estudo o jogo, eu estou me colocando em jogo. Quem sou eu? Eu sou um cara de uma família pobre, de imigrantes. Meu pai era imigrante de Portugal, minha mãe era filha de portugueses, de uma família simples, que sempre lutou com dificuldade. Mas meu pai e minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã já falecida. O meu pai e minha mãe, já falecidos também, eles sempre primaram por querer nos dar uma educação de ponta. E, na medida das possibilidades, eles conseguiram isso. Eu fiz grupo primário, né? O grupo escolar na escola primária, pelo Estado, sempre estudei pelo Estado, e fiz no grupo escolar Dona Castorina Cavalheiro, e quando eu terminei a 4ª série do primário, meu pai me levou ao SESI para me apresentar aos ofícios que tinha na época, né? Torneiro mecânico, eletricista, marceneiro. E aí ele me apresentou todos os ofícios e perguntou para mim: o que tu queres fazer, rapaz? E eu disse para ele: pai, eu não gostei de nada. Ele disse assim: bom, então tu vais estudar. E na época você tinha a 5ª série, mas você podia fazer um exame de admissão ao ginásio. Ele me pagou uma professora, 1 mês e meio, eu entrei e fui fazer o ginásio. Em Campinas só tinha 2 escolas, o Instituto de Educação Carlos Gomes, ou Escola Normal, e o famoso Colégio Culto à Ciência. Na época, os 3 grandes colégios do Brasil eram o Pedro II, no Rio, o Caetano de Campos, em São Paulo, e o Culto à Ciência em Campinas, bem assim com um slogan positivista, né? Culto à ciência, que os positivistas influenciaram na constituição desse colégio. E como eu não entrei em nenhum deles, eles me pagaram o primeiro ano num outro colégio famoso, mais particular, aqui em Campinas, chamado Ateneu Paulista.
continuavam lutando com dificuldade, não puderam pagar o segundo ano no Ateneu, e minha mãe conseguiu uma vaga para mim numa cidade próxima, Valinhos, que tinha um colégio de Estado. Eu fui lá, fiz o segundo ano do ginásio, aí abri um colégio aqui em Campinas, no Taquaral, fraquinho, mas eu me transferi para cá, fiz o terceiro e o quarto ano do ginásio, e, finalmente, eu fiz o exame de admissão ao colegial, no culto à ciência, e, pela alegria minha e da minha família, eu consegui entrar, e aí eu optei pelo clássico. Na época tinha normal, clássico e científico. E como eu sempre fui voltado para as questões culturais, eu entrei no clássico. Para minha alegria, foi o curso que me deu a minha visão de mundo, de homem e de sociedade. Foi o melhor curso que eu fiz, foi o curso clássico. Eu já vinha de interesse por a área cultural, sempre frequentei bibliotecas. Quando eu era criança, a parte infantil das bibliotecas, brinquei muito nas bibliotecas, tive a sorte de que as bibliotecárias da Biblioteca Municipal Infantil, elas faziam com que os brinquedos começassem no livro ou terminassem no livro. E aí eu fui pegando uma base, depois eu fiz o clássico, línguas, literaturas, filosofia, né? Sociologia, e aí eu me interessei ainda mais. E o culto à ciência nos levava não só em manifestações culturais da cidade de Campinas, mas também na capital. E aí eu pude começar a fazer a minha base cultural, digamos assim, cultura entendida como artes, espetáculos e literatura. Brincava muito, tive uma infância muito feliz, né? Morava na cidade, mas numa espécie de chácara, né? Então tive contato com a natureza, com os animais, com as plantas, com as árvores. Minha casa tinha um pomar. Eu vivia uma infância feliz. Uma coisa, Marcelino, esse teu envolvimento com o lazer, com as atividades físicas, eles são decorrentes dessa vivência que tu tivesse como criança, essa questão assim de ter prazer na vida? Ah, tem, sem dúvida tem. Mas eu vou dizer um pouquinho mais para frente que o contato para o trabalho com lazer, com esse nome lazer, só veio depois. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, primeiro como office boy, numa cervejaria aqui de Campinas, a Columbia, que depois foi comprada pela Antártica, que hoje é a Ambev. Eu trabalhei lá 8 anos, trabalhei duro, estudava à noite, já no colegial, né? No culto à ciência já era à noite, e lá tinha um clube, e eu me envolvi bastante no clube, ele chamava Marcas. Eu editava um jornalzinho chamado Marcas da Marca, fazia festivais de cinema e tudo mais lá no Clube Marca. Nunca fui muito chegado a esporte, mas aos outros conteúdos culturais eu sempre fui muito chegado. E fazendo a vida acadêmica, eu optei por fazer ciências sociais na PUC de Campinas, né? Porque quem estuda em colégio, agora está mudando um pouquinho, mas quem estuda em colégio do Estado o tempo todo tem que pagar a universidade. Eu paguei a minha, a PUC, que era uma excelente universidade na época, só que o ano que eu entrei foi o ano da promulgação do famigerado Ato Institucional número 5. Então, eu fiz o último curso de Ciências Sociais do Brasil, que depois foi transformado em Estudos Sociais, né? Com a
a retirada da filosofia, da sociologia e da antropologia dos colégios, substituído pela disciplina de estudos sociais. Saíram a geografia e a história também, né? Mas aí eu trabalhava no centro acadêmico da universidade, na diretoria de cultura, que foi muito importante na minha formação também. Nós fazíamos festivais de cinema tcheco, cinema italiano, cinema francês, Gal Godard da vida, Verbaeg, tudo que vai. Bom, quando eu terminei a minha universidade, eu ainda trabalhava na Antártica. Aí eu pedi demissão da Antártica e queria trabalhar na minha área. Eu pretendia trabalhar com recursos humanos, treinamento e formação de pessoal, recrutamento, treinamento e formação de pessoal. Não deu certo, uma área muito fechada, e já fazia 1 ano e meio que eu estava desempregado, apareceu o anúncio do SESC, que não era identificado como SESC. Eu prestei o concurso do SESC durante 2 longos meses e entrei como animador sociocultural. E no SESC, o animador sociocultural tinha a possibilidade de trabalhar com educação sanitária e com lazer. Como eu não queria ficar refém dos médicos na educação sanitária, eu optei para trabalhar com lazer, e aí é que eu tomei o gosto pelos estudos do lazer, mas mais que isso, eu atendia a população diretamente nas unidades móveis de orientação social do SESC. E esse meu envolvimento com a população, botando a mão na massa, atendendo o público, vendo a aspiração da população brasileira em diferentes cidades, foi no estado de São Paulo primeiro e depois no Brasil, foi que me deu a base da construção da minha teoria. Então, eu não fiz o inverso, aprendi a teoria na universidade, depois coloquei em prática. Eu parti da prática para estabelecer a teoria do lazer, porque a minha teoria do lazer, porque no meu curso universitário, na época do AI-5, do Ato Institucional de 68, você falar em lazer era vexatório, era como os meus colegas, quando perceberam que eu fui trabalhar com lazer no SESC, me diziam, mas você vai trabalhar com a sobremesa para uma população que nem tem a refeição principal. Na época, a Unicamp fez um vestibular e, na redação, o tema era lazer. E muita gente, mas muita gente, escreveu sobre o raio laser. O raio laser era mais conhecido do que laser. Então, hoje, quando eu vejo que uma das principais reivindicações da população que pode pagar, e da que não pode pagar também, para morar em condomínios, sejam eles de alto luxo, sejam eles populares, as reivindicações hoje são veementes quanto às áreas de lazer. Na época que eu comecei, apesar de ser obrigatória por lei a área de lazer, era dada uma pirambeira, onde não dava para construir nada. E hoje não. Se não tem área de lazer, os condomínios não conseguem vender, sejam eles de alto luxo, sejam eles populares. Né? Isso me faz lembrar, Marcelino, que nas escolas, durante esse período que a gente está se referindo aí, também eles começaram a terminar com os espaços livres para construir mais prédios, como se as crianças não necessitassem, os jovens, das atividades de recreação, de jogos, de brincadeiras, era só salas e mais salas de aula. E o recreio era dirigido, né? O recreio era dirigido. E na universidade, as ciências sociais, na época, tinham preconceito com relação ao lazer, né? Eu comecei na vida acadêmica... no SESC, eu tive contato com o Geoffroy Dumas-Didier, que vinha 2 vezes por ano ao Brasil, com a Claudine Attias d'Amphi, que estudava
a terceira idade, que vinha 2 vezes por ano ao Brasil também. O SESC, nessa época, fez o Centro de Estudos do Lazer e o Centro de Estudos da Terceira Idade, coordenados pelo Luiz Otávio Lima Camargo e pelo Marcelo, na área de terceira idade. E o nosso diretor regional era um sociólogo, o doutor Renato Requicha, também estudioso do lazer, que se preocupava em dar uma formação muito boa para as pessoas que trabalhavam com lazer. Eu ganhei bolsa, eu não fui, mas eu ganhei bolsa para estudar na Sorbonne, na França, 2 vezes, né? Aí, quando eu vi que a pressão era grande para eu ir para o exterior e eu não sentia vontade, não via necessidade, eu fui fazer o meu mestrado, aliás, pago pelo SESC, na PUC de Campinas, e acabei saindo de lá. Lá eu escrevi o meu primeiro livro, que não foi publicado, sobre os interesses culturais sobre interesses artísticos no lazer. Eu aproveitei depois disso em outras publicações minhas. Pois é, Marcelino, eu estava olhando a minha biblioteca caseira, né? E eu vi que tu tem uma coleção, né, de estudos do lazer como introdução, lazer cultura, lazer educação, projetos de lazer, lazer em empresa, políticas públicas, que era onde nós tivemos mais parceria, legados de mega eventos esportivos, políticas públicas setoriais. É um leque imenso de conhecimento, todo respaldado pela sociologia, pela história, pela política, pelo um conhecimento aprofundado, e que eu bem me recordo nos meus tempos de educação física, que era, vamos dizer, algo mais revolucionário, porque o nosso campo era muito restrito à ação em si, à atividade, e muito pouco à reflexão. E tu traz justamente o que estava nos faltando, que era a reflexão sobre essas várias nuances do lazer. Poderia falar um pouquinho sobre essa produção toda histórica? Obrigado, Regiane. Você é muito bondosa, é minha amiga, né? Então tende a ser mais condescendente. Eu vou contar uma particularidade, já que você falou que a entrevista é informal e eu estou me sentindo bem à vontade. Eu almocei no fim de semana passado na casa da professora Eline e do Ivan, marido dela, junto com o Wagner V. Moreira e com a Regina Simões. Sim. Chegou uma hora que nós começamos a conversar sobre o principal elogio que tinham feito para a gente, que a gente tinha mais gostado. Todos nós falamos, e eu disse lá para esse grupo seleto que o maior elogio que me fizeram foi uma pessoa em Brasília, no terceiro Enarel, uma pessoa muito presente no Enarel, orientanda do Bramante, e que ela foi me apresentar numa mesa e ela perguntou, ela começou assim, bom, o que eu vou falar sobre o Marcelino? Eu vou falar sobre o Marcelino, que antes dele era lazer, ponto. E depois dele ficou sendo lazer, vírgula. E eu comecei a escrever porque não tinha um pensamento brasileiro sobre o lazer. Você tinha na filosofia do trabalho e na filosofia católica, né, cristã, a análise do trabalho que circunstancialmente falava sobre lazer. E você tinha expoentes em São Paulo, Renato Requicha, no Rio de Janeiro, a Etelbalzio Medeiros, em Porto Alegre a gente tinha aquela nossa amiga, meu Deus do céu, eu estou esquecendo o nome dela agora. A filha do Geuser? Isso. Lênia Geuser. Lênia Geuser, isso mesmo. Você tinha essas pessoas, mas não era um pensamento genuíno brasileiro. Você tem lá o Mago de Andrade, o Oswald de Andrade, no Manifesto Antropofágico de 1922, onde dizia que a alegria é a prova dos 9, né? Então, você tem várias referências. Tem o primeiro livro sobre lazer, que é Lazer Operário, publicado na Bahia em 1900 e alguma coisa.
E aí eu, com o auxílio do professor Severino, da filosofia, eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre lazer e educação, e aí o Regis de Moraes me convidou para publicar o meu primeiro livro, que foi o Lazer e Humanização, pela Papiros. Depois a gente fez uma coleção de livros na Papiros sobre lazer fazer, mas tudo começou com o Regis de Moraes, o Severino, e depois o Rubem Alves, que aí eu deslanchei mesmo, fiz a pedagogia da animação, e com a experiência que eu tinha no SESC, faltava muita coisa sobre o lazer do ponto de vista progressista. E foi aí que eu entrei falando das abordagens diretas e indiretas do lazer, falando sobre políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, elaborando uma teoria do lazer baseada na prática. Porque mesmo na universidade, primeiro na PUC de Campinas, depois na Unicamp, depois na Unimep, né? Onde a gente fundou o Departamento de Estudos do Lazer na Unicamp, tinha o primeiro mestrado em lazer e a primeira graduação em lazer. Hoje nós temos na UFMG, na IASH da USP, mas na época era Unicamp. E eu nunca deixei de fazer a extensão em bairros de Campinas com os meus alunos e nas cidades que me chamavam para dar consultoria. Caso de Porto Alegre, onde eu fiquei lá no governo popular e democrático durante 12 anos, caso de Caxias do Sul, caso do governo de Mato Grosso do Sul, onde nós fizemos você também fizemos, e a Leila, e aquele nosso amigo, como era o nome dele mesmo? Rodrigo. Um abração para o Rodrigo, para a Leila também. Nós fizemos a primeira política estadual de lazer do Brasil, porque não havia, ainda não há, né, a diferença entre as atribuições dos entes federativos, do município, da União e do Estado. Nós tentamos fazer isso na Conferência Nacional do Esporte e Lazer, mas até hoje não vingou, porque depende de vontade política. Enquanto nós não tivermos isso, a definição das competências do município, do Estado e da União com relação ao lazer, como a gente tem na saúde, na educação, na previdência, né, nós não vamos ter política pública de Estado, vão ser políticas públicas de governo. E isso, quando termina o governo, tem que começar tudo de novo. Então, foi por isso. A minha produção acadêmica, ela é resultado do meu compromisso com as universidades e da necessidade de teorizar sobre a prática que eu desenvolvia. Por isso que eu tive tanto sucesso, me perdoe a falsa modéstia, de dar consultoria para prefeituras, governos de estado e depois para você no governo federal, porque a gente partia da população, não era uma política pública de gabinete. Eu queria fazer justamente esse destaque, Marcelino, da facilidade que teve o nosso diálogo. Sim. Porque nós, gestores municipais, e sem todo o acúmulo teórico que vocês, acadêmicos, e tu especialmente, detinham, a gente tinha uma certa dificuldade, às vezes, de colocar as nossas necessidades, ou mesmo de entender a profundidade do que estava sendo colocado. Mas quando a gente sentava e conversava, havia uma troca real, havia um respeito pelo que a gente vinha desenvolvendo em cada município, em cada espaço da política pública, e, ao mesmo tempo, uma contribuição para aprofundar e para qualificar e para melhorar. Então, assim, ó, eu tenho, e aí tu citaste muito bem, na minha trajetória como gestora pública, sempre o teu apoio, a tua parceria, a tua contribuição, e que realmente trouxe uma qualidade para a política pública que eu tive o privilégio de desenvolver. Então, eu me lembro, começamos em Porto Alegre, tu foste um dos grandes participantes da nossa Conferência Municipal do Esporte e do Lazer, da formação e capacitação da minha equipe na Secretaria Municipal. Depois, nós tivemos a oportunidade
maravilhosa de conviver no Ministério do Esporte, com a tua assessoria, com a tua consultoria, e principalmente junto ao PELC e à Rede C10. Então, assim, ó, se eu, como gestora, tenho duas grandes referências, e eu sempre te falei isso, é a referência na política do então prefeito Tarso Genro, depois governador, e na parte do conhecimento acadêmico e da sustentação e suporte para a nossa gestão, Nelson Carvalho Marcelino. Gratidão, viu? A gratidão minha também, porque essa é uma via de mão dupla, né? Você me abasteceu também com a sua experiência de gestora, com a sua prática enquanto animadora sociocultural, embora nem soubesse que esse era o nome que se dava para a sua função, na época você não sabia, e depois a nossa parceria no mestrado. Eu lembro que entre as várias coisas que você falou para mim, você falou: Marcelino, nós estamos querendo montar aqui em Porto Alegre uma equipe de alto rendimento para ser referência para a nossa juventude, mas há um impedimento dentro do partido com relação ao esporte de alto rendimento, e aí nós conversamos bastante sobre isso, e você acabou convencendo o pessoal e teve a equipe de alto rendimento aí, que capitalizou o interesse da juventude para praticar, se não me engano, o vôlei ou o basquete. O basquete, junto com a UBRA. Isso, exatamente, junto com a UBRA, exatamente. Então, era isso, Regiane, era uma via de mão dupla. Eu orientei muita gente, os meus alunos, meus orientandos, como você foi me orientando, é com muita honra para mim. Eles estão espalhados pelas universidades brasileiras todas, eu nem vou, mas estão na UFMG, estão na USP Leste, estão em outras universidades, eu não vou falar mais nome de nenhuma para não causar problema, e estão no exterior também, no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países. Isso me deixa muito feliz. Eu fiquei cansado uma época, a idade veio chegando, e com 65 anos, depois de ter trabalhado 50 anos, né, que é um tempo considerável, eu comecei a trabalhar com 50, eu me aposentei com 48 anos pela Unicamp e depois com 65 pela Unimep. E aí eu resolvi dar uma parada mesmo porque eu estava muito cansado. As pessoas me convidaram, tem uma colega nossa que tem um podcast também, e ela me chamou para participar, e eu também recusei, e o PP lá na Universidade Federal do ABC me chamava, outros colegas me chamavam, eu não ia. O Laércio me fez a homenagem pelos 40, o Laércio do SEV fez a homenagem pelos 40 anos do Lazer e Humanização, e aí ele pediu que eu indicasse 2 amigos alunos para fazer a tutoria, né? Como consultores da Memória SEV. Nós gravamos 10 programas contando a minha história, falando sobre os livros e tudo mais. E no último episódio eu disse que não aceitava mais convites para participar de coisas ligadas à vida acadêmica. Eu iria me dedicar somente à literatura, à pintura, colagem, essas coisas pelas quais eu sempre fui apaixonado desde criança. Mas aí eu dei uma entrevista, estava falando há pouco para você, antes de nós começarmos, que eu dei uma entrevista para o canal Futura sobre férias escolares. E eu gostei da entrevista. Depois de 10 anos afastado da vida acadêmica, eu gostei da entrevista. E aí eu resolvi aceitar convites. Aceitei o seu, que tinha me convidado já para fazer parte aqui do podcast há muito tempo atrás.
Estou aceitando dos outros podcasts também, basta me convidar, e vou começar a participar de evento, basta me convidar também. Tenho já alguns em mente e com a confirmação, né? Mais para o final do ano, setembro e novembro. E é com prazer que eu estou retornando já mais maduro, porque eu acho que ainda tenho alguma coisa para acrescentar aos estudos lazer, e o que está me motivando mais agora é uma discussão que a gente não tem muito no lazer, pelo menos não com a amplitude que está a merecer, que é o lazer e o espaço virtual. É esse o tema das palestras, das conferências que eu vou fazer mais para o final do ano. Marcelino, perfeita essa tua abordagem. Nesse ano passado que eu tive, né, a oportunidade de estar no Ministério, justamente quando estava acontecendo essa discussão dos jogos virtuais, do esporte, da atualização mesmo, e pensar que uma pessoa como você, que tem todo esse acúmulo na área, tem todo esse poder de reflexão, vai contribuir nessa discussão, é muito alentador, porque ficou faltando subsídios, viu? Eu vou colaborar da minha maneira, provocando os pesquisadores da área. Eu acho que é uma contribuição importante a da professora Gisele Maria Schwartz, que foi me orientando também, é minha amiga, com relação à contemporização, tornar contemporâneo os estudos do lazer do Dumas Didier com aquele conteúdo, com conteúdos virtuais do lazer, mas eu acho que a discussão precisa ser um pouco mais ampliada para o espaço virtual, né? O lazer é tempo, espaço, atitude, atividade, mas o tempo e espaço agora passam a ter o espaço virtual também. E não considerar somente como um conteúdo, se é que pode ser considerado um conteúdo, porque, do meu ponto de vista, todos os conteúdos podem ser vivenciados no espaço virtual, empobrece a questão. Porque você veja, o espaço virtual vai interferir nos espaços de equipamentos, na relação com o trabalho, então vai influenciar no tempo, na relação com o transporte e lazer, na relação com o trabalho e lazer, na relação com a escola e o lazer. Então, não é apenas um conteúdo, é um leque que se abre agora para novos estudos, dando ênfase ao ambiente virtual, ao espaço virtual. Você sabe que eu achei até textos do Milton Santos sobre o espaço virtual. Teve no nosso Enarel, lembra? Isso. Na verdade, nós não nos conhecemos em Porto Alegre. Nós nos conhecemos no Enarel de Pernambuco. E aí a gente combinou de fazer o Enarel de Porto Alegre, onde a gente levou nomes como Milton Santos, Rubem Alves... Danilo Miranda. Teve isso, lá. Danilo Miranda, o Magnani, né? Foi fantástico, porque nós tivemos a tua participação nos dando a indicação dos nomes mais importantes naquele período. Eram pessoas maravilhosas que chegavam para mim e diziam: Marcelino, você que está mais na área do lazer e você conhece o nosso trabalho, eles tiveram a humildade de perguntar o que da minha área, da minha produção, eu posso relacionar com o lazer. E aí eu dei algumas dicas e eles fizeram aquelas participações maravilhosas. O Pedro Demo também, Pedro Demo de Brasília participou com a gente também. Então foram nomes maravilhosos que deram contribuições maravilhosas. Bom,
eu estou à sua disposição agora para você perguntar o que quiser. Eu tenho muitas perguntas, mas nosso tempo não vai permitir eu fazer todas. Mas assim, ó, tem algo que parece que ficou esquecido, mas que agora voltou para nós gaúchos com muita força. No caso, eu estou me reportando à pandemia e a situação catastrófica que nós estamos vivendo hoje, né, no Rio Grande do Sul. Qual é a relação que a gente pode estabelecer com o lazer futuro, pós, né, que foi pós-pandemia e agora pós-catástrofe? O que tu acha que vai acontecer com relação ao ser humano que está sofrendo tudo isso na sociedade que ele vive? Então, veja, aconteceram alguns artigos, até ensaios de livros, com relação ao lazer e à pandemia, né? Você tem um problema conceitual muito grave aí com relação ao lazer, livre escolha de ambiente, de horário, de atividade, e o que aconteceu na pandemia com o confinamento, né? Então, é preciso tomar muito cuidado na vinculação lazer e pandemia. Por isso que eu acho muito interessante você me perguntar pós-pandemia e agora pós-catástrofe, né? A gente está vendo a importância que o brincar está tendo nos abrigos de Porto Alegre e de outras cidades gaúchas, né? Para as crianças, mas isso é importante para os adultos também. Da pandemia, eu acho que a gente saiu um pouco mais humano. E da catástrofe das enchentes, eu acho que nós vamos sair mais humanos também, mais preocupados com o meio ambiente e o que nós estamos fazendo do mundo. E o lazer, ele sempre esteve voltado para as questões do meio ambiente. Os valores do lazer são os valores de autossustentação, autossustentabilidade. Veja, a juventude, as bandeiras da juventude com relação ao meio ambiente vieram das lutas pelo lazer, não foi da luta pelo trabalho, né? O trabalho sempre fazia com que as pessoas tentassem domar a natureza, e o lazer fazia com que as pessoas convivessem com a natureza. Só mais recentemente que o trabalho está procurando ficar integrado com as questões ambientais. E é necessário isso para nós não termos repetidas outras catástrofes. O CO2 é uma realidade, né? A vilipendiação do meio ambiente é uma realidade, e a natureza, ela cobra, né? A ineficácia dos valores ambientais que nós temos, que as administrações têm com relação a esses valores, né? E não adianta nós termos uma ministra do Meio Ambiente altamente gabaritada e de fama internacional, se ela não tiver carta branca para colocar, ter empecilhos na vilipendiação do nosso meio ambiente. É preciso que ela tenha força política. E isso é a sociedade que tem que cobrar. Tem que cobrar dos governos, quem tem força política para fazer essas coisas. Recentemente, eu tive em Paranapiacaba, 2 semanas atrás, que era uma vila de ferroviários, na época da São Paulo Highway, né? A vila foi importada da Inglaterra, e as casas eram setorizadas de acordo com os cargos que os empregados tinham na São Paulo Highway. Pois bem, quando a ferrovia abandonou e a União não estava dando o feedback necessário lá para Paranapiacaba,
Um visionário chamado Celso Daniel, Perfeito. ele foi lá e comprou a vila do governo federal e transformou em vila turística. Falta muito para que ela seja plenamente uma vila turística, mas já se iniciou o processo lá de vila turística e eu passei um dia muito feliz lá em Paranapiacaba, visitando tudo, porque ela é histórica, ela é cultural e ela é ambiental, Paranapiacaba. O nome Paranapiacaba significa lugar de onde se avista o mar. E ela está na estrada da antiga ferrovia Jundiaí-Santos, né? Na época, meu pai era ferroviário e me levou para fazer essa viagem na época das cremalheiras, e eu tive a oportunidade de visitar o museu lá. Então, é preciso de gente que faça o que o Celso Daniel fez. É preciso que nós atuemos no sentido de pressionar para que o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva, tenham poder efetivo e não fique só dando nome para validar políticas que, às vezes, não são pró-meio ambiente, né? Então, tudo isso deve ser relacionado ao lazer. A partir do momento em que você se sente dono do pedaço, você luta para preservar esse pedaço, como que está acontecendo com as populações ribeirinhas no Amazonas, como que está acontecendo com os povos da floresta. E nós temos muito a fazer nas nossas cidades, onde o concreto impera, né? Temos aí uma série de sugestões de urbanistas, de arquitetos, para fazer com que os eventos climáticos sejam minimizados, né? Que a gente possa conviver com eles sem nos depararmos tanto com tragédias, como acontece no Brasil inteiro. E agora está acontecendo de uma forma muito avassaladora, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul como um todo. Mas acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro, acontece no Brasil inteiro, acontece no Nordeste, acontece no Brasil inteiro. Então, precisamos prestar atenção nisso. A gente acabou falando bastante sobre a questão do meio ambiente, e aí nos remete bem o lance da intersetorialidade do lazer. Uhum. E a gente, no caso aí, mais relacionado com o meio ambiente, qual é as outras relações que tu acha que são necessárias serem aprofundadas nesse tema intersetorial? Como é que está a situação lazer e educação, lazer e, vamos dizer, a própria assistência social, lazer e saúde? Tu está ainda com um olhar sobre essa intersetorialidade? Sim, ela é necessária. No Brasil, nós tivemos uma onda boa e uma onda ruim com a Constituição de 1988. A onda boa é que o lazer é colocado como um direito social e uma obrigação do Estado. A onda ruim começa que o Estado não está fazendo a sua parte com relação a cumprir esse direito social. Mas, pelo menos, a população está reivindicando agora. Você lembra quando o orçamento participativo foi lançado lá em Porto Alegre e que você dizia para mim, mas o pessoal não reivindica lazer. E eu te falava, eles não reivindicam porque não sabem que eles têm direito. E aí você começou a fazer, Porto Alegre começou a fazer as discussões setoriais de lazer, recreação, esporte e orçamento participativo. E passou a ser uma das maiores demandas da população de Porto Alegre. Você lembra disso? Sim. Né? Então, quando a pessoa sabe que ela tem o direito, ela passa a reivindicar. Mas isso só não tem bastado. E um dos empecilhos que a Constituição de 1988 trouxe também foi colocar
um dos constituintes me disse isso, que eles não sabiam onde colocar o lazer e colocaram como um capítulo do direito ao esporte. Foi. E aí, o que acontece? Você vê secretarias de esporte, cultura, lazer, juventude, mistura tudo. E se você tem uma secretaria da juventude, tem que ter uma secretaria do idoso, uma secretaria da criança, uma secretaria da vida adulta. Não é assim que as coisas funcionam. E nem tudo é secretaria e ministério, né? Por exemplo, não dá para ter um ministério do lazer. O lazer ele é intersetorial, ele está presente no Ministério do Esporte, no Ministério da Cultura, no Ministério das Cidades, no Ministério do Meio Ambiente. Ele é um programa intersetorial. Tudo bem que fique lotado numa secretaria, eu aprendi, dando consultoria para você e outros gestores, que é preciso estar numa secretaria ou no ministério para poder burocraticamente ter acesso às verbas, mas ele é um programa intersetorial e falta essa discussão hoje menos gritante, né? Porque você já vê as discussões intersetoriais, os próprios cursos da academia sendo interdisciplinares, né? Se bem que o interdisciplinar perdeu o fôlego novamente, né? Quando você pede verba e você coloca intersetorial ou ligado a várias disciplinas, os órgãos de fomento estão pedindo para você colocar qual é a área principal. Então, se é a principal, você não tem uma intersetorialidade, você não tem uma multidisciplinaridade, uma interdisciplinaridade, você tem uma cross-disciplinaridade, que é uma disciplina exercendo poder sobre as outras, né? Por isso que eu não quis me ligar quando, no longínquo SESC, que eu entrei na década de 80, eu não quis me ligar à questão da saúde, porque lá a cross-disciplinaridade é dada pela medicina, né? Tem até uma questão de gênero ainda hoje, né? Que todas as disciplinas da área da saúde que concorrem com a medicina são dominadas fundamentalmente por mulheres. Serviço social, fisioterapia, enfermagem, né? São todas majoritariamente de mulheres. Então, tem esse viés de gênero também na cross-disciplinaridade. As discussões avançaram, tem gente até que fala em transdisciplinaridade. Eu não vi nenhum trabalho transdisciplinar ainda na área do lazer. Mesmo os que se dizem interdisciplinares, né? Na verdade, são multi- ou pluridisciplinaridades. É um conjunto de disciplinas que trabalham, mas sem trocar teoria e metodologia, porque para ser um interdisciplinar tem que trocar teoria e metodologia. Primeiro, precisa ser disciplinar. Você precisa dominar e muito bem uma disciplina. E, infelizmente, os trabalhos interdisciplinares têm sido usados para contratar pessoas que não dominam nenhuma disciplina. Nenhuma disciplina. Você é interdisciplinar porque você é disciplinar, né? Então, veja, mudou muita coisa, mas ainda falta mudar muito para que a gente tenha uma política de lazer do Estado, uma política de lazer como programa e não vinculada somente a um ministério ou secretaria, embora isso, do ponto de vista prático operacional, possa acontecer, mas o importante é a ideia de que tudo precisa ser discutido de uma maneira interdisciplinar.
veja a própria formação das equipes de lazer. Em alguns lugares, elas são formadas só por educadores, em outros, só por profissionais de turismo, em outros, majoritariamente, só por profissionais de educação física. Há trabalhos que são feitos só por arquitetos, e aí você começa a incorrer em grandes erros, né? Como a Secretaria de Transporte de um município lançar o passe lazer sem conversar com o departamento de lazer da Secretaria de Esportes. E aí os motoristas da linha de lazer não querem mais trabalhar, porque só crianças passam a frequentar a linha de lazer e fazem aquela algazarra. Ou então, uma cidade do ABC Paulista, quando eu trabalhava lá na equipe de lazer, dando consultoria para a Rosane e a Virginina, a única piscina da cidade, os arquitetos colocaram uma ilha de concreto no meio da piscina, de maneira que as pessoas iam nadando, nadando, nadando e batiam na ilha de concreto da piscina, mas tinha lá um arranjo de flores, um arranjo de plantas, e aí eles queriam chamar o profissional de lazer para ficar fazendo micagem em cima da ilha para afastar as pessoas. E, obviamente, nós não aceitamos. E falamos, olha, da próxima vez que vocês forem construir uma piscina, vocês conversem com a gente, para a gente colocar a especificidade do lazer dentro do equipamento esportivo. A Cláudia Bonalume, que foi secretária lá em Caxias do Sul, ela sempre se queixava de que o departamento de obras dava para ela um pedaço de terra e falava, olha, faz uma quadra esportiva aí. Só que o espaço não comportava as medidas de nenhuma modalidade esportiva. Então, queriam uma praça esportiva sem as modalidades, sem a metragem que o esporte demandava, né? Então, a coisa é, quando a gente vai para a prática, para o dia a dia, e você sabe disso melhor que eu, a coisa é muito difícil. Você circular dentro de uma prefeitura, de um governo de estado, do governo federal, sem ter essa interlocução com os demais ministérios, com as demais secretarias especiais, né? É um problema sério que precisa ser resolvido. Marcelino, infelizmente, o tempo passou muito rápido. Passou rápido mesmo. O nosso finalmente. E eu queria dizer o seguinte, nós retomar um pouquinho. Tu disse, né? Eu acho que tu, como intelectual, tem sempre uma mente muito inquieta e que nunca para de pensar e também nunca para de agir. E, como tu mesmo relataste, tu se aposentou e não se aposentou. Se aposentou um pouco da vida acadêmica, mas não se aposentou em nada da vida, nem do lazer, nem da produção. Então, eu queria, assim, para a gente finalizar, que tu abordasse um pouco o que deveria estar aposentado, Marcelino, mas não se aposentou, tem feito nesses últimos anos. Demorou muito para eu me recuperar da canseira que o trabalho me provocou. Mas há 3, 4 anos atrás, eu voltei a escrever, coisa que eu fazia antes de entrar na academia. Escrever contos, crônicas, poema, romance, roteiro de cinema, tudo que você possa imaginar. E eu encontrei uma editora, a editora Mercado de Letras, cujos donos, a Maré e o Vande, eram editores da Papyrus. E eu fui lá um dia para apresentar a minha coleção de livros infantis, que, se Deus quiser, sai no ano que vem. Deixa eu fazer um parênteses, Marcelino, que este aqui é um livro maravilhoso do Marcelino e que meus filhos receberam autografado na infância e que agora eu estou passando para o meu netinho. Dizer assim que tu faz parte da nossa vida familiar e infantil também. Que legal. Esse livro, se tudo der certo, ele vai ser reeditado como o primeiro livro de uma coleção chamada Brincar, né?
se Deus quiser, pela editora Mercado de Letras, que tem um selo Mercado de Letrinhas, mas isso ainda depende de contatos, porque literatura infantil é muito cara, por causa das ilustrações e essa coisa toda. Mas o Vande me perguntou nessa reunião para tratar dos livros infantis, eu já levei ilustradora lá, nós fizemos a reunião, tudo, e ele me perguntou se eu tinha livros acadêmicos, e eu falei que não tinha. Talvez agora eu faça um sobre o lazer e o espaço virtual, mas do ano que vem. Mas vamos esperar ansiosamente, viu? Acho que isso aí é um tema muito legal. E eu falei que eu tinha contos, crônicas, poemas e romance. E eles se interessaram e a gente publicou primeiro esse aqui, ó, Contos Quase Reais, que são contos que eu peguei da vida cotidiana, da realidade, e transformei em literatura. Acho que transformei em literatura. Ele foi lançado no final do ano passado, os amigos têm prestigiado bastante, e uma semana atrás eu lancei esse aqui, Concessões, Crônicas e Poemas, né? Que é sobre aquelas concessões que você faz no dia a dia e que, quando você olha para trás, você não se reconhece mais de tanta concessão que você fez, né? Então, eu abordo vários temas em crônicas curtinhas e em poemas. Eu vou deixar aqui o link depois para que as pessoas... Eu ia te pedir exatamente isso, Marcelino. Como é que a gente pode acessar, já que a gente não está na mesma cidade, e ter condições de adquirir esses livros? Eu vou passar o link e a editora entrega no Brasil inteiro, né? É só entrar no site da editora, eu vou deixar o link, e aí as pessoas que se interessarem podem... Nós vamos deixar esse link no final do programa, escrito para o pessoal que estiver assistindo e quiser copiar, poder acessar. Okay. Marcelino, achei esse nome, Concessões, me bateu muito, achei assim, muito interessante. Estou doida para ler. E te agradecer assim, muito. Posso terminar? Claro, por favor. Declamando o poema que fecha o livro e que dá título ao livro, Concessões, posso? Claro, por favor. Vamos, então, assim, dar as despedidas já, agradecer, porque nós vamos realmente encerrar contigo falando do poema. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado, e vamos à nossa área cultural, então. Conte sempre comigo. Você, além de tudo, é uma amiga muito querida, uma pessoa super competente, mas, além de competente, é para cima, não é para baixo. Eu não estou mais a fim de conviver com ninguém para baixo, eu só convivo com gente para cima agora. Ótimo, ótimo. Obrigada. Então, vamos lá. Concessões. Deixa de falar o que você pensa, que é para não causar alguma desavença. Para de curtir o que você gosta, do contrário, a família se desgosta. Põe uma gravata com um terno escuro, é preciso pensar no seu futuro. Coloca no rosto o riso, a falsidade, afinal, você vive em sociedade e você concede, cede, permite, admite, obedece, desce. Quando olha para trás, não existe mais. Faça tudo aquilo que o seu mestre mandar, pois é bem melhor com ele estar. E não discuta nada o que lhe for mandado, pois pode perder o seu ordenado. Luta para ter ao menos um abrigo, veja em cada homem um inimigo, e não demonstre nunca o que você pensa. Guarda para o futuro, esquece o presente. E você concede, cede, permite, admite, obedece, desce. Quando olha para trás, cadê você? Cadê? Fantástico, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.